Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Muito boa tarde, amados irmãos e amigos, Aquí en Joinville, reunidos aqui em Joinville, en la República del Brasil. na República do Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes É para mim uma bênção grande estar com vocês en la dedicación de este lugar na dedicação deste lugar para la gloria de Dios para a glória de Deus en este día postrero. neste último dia. En el Antiguo Testamento No Antigo Testamento, tenemos la dedicación temos a dedicação del tabernáculo do que tabernáculo Moisés construyó que Moisés construiu y también tenemos la dedicación e também temos a dedicação del templo que construyó el rey Salomón. do templo que o rei Salomão construiu. Veamos aquí en el capítulo 8 de Primera de Reyes, Vamos ver aqui no capítulo 8 de 1 de Reis, versos 6 al 11, versículos 6 ao 11, lo que sucedió o que aconteceu cuando Salomón quando Salomão dedicó el templo a Dios. dedicou o templo a Deus. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Então os sacerdotes introduziram a arca do pacto do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no lugar santíssimo debaixo das asas dos querubins. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca os seus varais. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas se viam desde o santuário, diante do lugar santíssimo, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Na arca nada havia, senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez pacto com os filhos de Israel, ao saírem eles da terra do Egito. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. De modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra y nos permita entender. e nos permita entendê-la. Permita Dios entender Permita a Deus entender o que é dedicación del templo. a dedicação do templo. Pueden tomar ustedes asiento. Vocês podem sentar. Hemos visto en esta ocasión Vimos nessa ocasião que la gloria de Dios entró a la casa que Salomón construyó que a glória de Deus entrou na casa que Salomão construiu y llegó hasta el lugar santísimo e chegou até o lugar santíssimo y se colocó sobre el arca del pacto. e se colocou sobre a arca do pacto. Así había sucedido también Assim tinha acontecido também quando Moisés dedicó el tabernáculo a Dios dedicou o tabernáculo a Deus. allá en el principio, Lá no princípio, y encontramos e encontramos que en la dedicación de ese tabernáculo que a dedicação desse tabernáculo, Dios se manifestó Deus se manifestou en una forma gloriosa. em uma forma gloriosa. Éxodo capítulo 20, Isso está por aí por Êxodo capítulo 20.
Por ahí está la orden. Por aí está a ordem. Y luego en el capítulo 40 del Éxodo E depois no capítulo 40 de Êxodo está la dedicación está a dedicação del templo. do templo. Y en el verso 28 E no versículo 28 del capítulo 40 del Éxodo do capítulo 40 de Êxodo, tenemos lo que sucedió temos o que aconteceu cuando fue dedicado. quando foi dedicado. Capítulo 40, verso 33 al 38 dice: Capítulo 40, versículo 33 ao 38 diz: Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Eso sucedió Isso aconteceu cuando Moisés dedicó el templo a Dios. quando Moisés dedicou o templo a Deus. Y luego cuando Salomón dedicó el templo a Dios, E depois, quando Salomão dedicou o templo a Deus, sucedió lo mismo aconteceu o mesmo en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Sobre y dentro del tabernáculo, Sobre e dentro do tabernáculo, o templo que construyó Salomón, ou templo que Salomão construiu, entró Dios entrou Deus en la columna de na fuego. coluna de fogo. Y ahora en el Éxodo capítulo 25, E agora em Êxodo, capítulo 25, versos 21 en adelante, versículos 21 em diante, le dice Dios a Moisés: Deus diz a Moisés: y pondrás el propiciatorio encima del arca, porás o propiciatório em cima da arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Y de allí me declararé a ti. Ali virei a ti, E ali virei a ti e falarei contigo. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Para os filhos de Israel. De sobre el propiciatorio, De sobre o propiciatório, en medio de los querubines de oro, do meio dos querubins de le ouro, hablaría Dios a Moisés Deus falaria a Moisés todas las cosas todas as que coisas Dios quería darle a conocer al pueblo que hebreo. Deus queria revelar ao povo hebreu. Conhecimento do povo. Y Moisés E Moisés las hablaba al pueblo hebreo, as falava ao povo hebreu, porque ese es el orden de Dios. porque essa é a ordem de La Deus. revelación, Toda a revelação tem que vir a um profeta, y de ese profeta e desse profeta pasa al pueblo. passa ao povo. Ese profeta Esse profeta transmite esa revelación transmite essa revelação divina, divina, la palabra de Dios, que é a palavra de Deus para a era ou dispensação la correspondente. transmite al pueblo. Ele a transmite ao povo. Así fue con Moisés Assim foi com Moisés y con todos los mensajeros de e Dios. com todos os mensageiros de Deus. Para cada era e cada dispensação, Dios tiene Deus tem algo para llevar a cabo algo para realizar. y no funcionará otra cosa, E não funcionará outra coisa, sino lo que Dios tiene a para não ese ser o tiempo. que Deus tem para esse tempo. Y lo que Dios tiene para ese tiempo E o que Deus tem para esse tempo é um mensageiro ao qual se revela, e esse mensageiro revela esa palabra, revela essa palavra ao povo de Deus, e aí se abre una novedad, uma nova era ou uma nova dispensação. E aí tem a mensagem de Deus para essa era ou para essa dispensação.
Porque tiene que venir Porque tem que vir por medio de un mensajero. por meio de um mensageiro. Toda revelação tem que vir por meio de um profeta. E agora, quando o povo espera a revelação De los 7 truenos. dos 7 trovões que revelem o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, Pues tienen que esperar pois tem que esperar um profeta dispensacional ao qual vem essa revelação, e essa revelação então passe ao povo. Y ahora, ¿dónde venía la revelación? E agora, onde vinha a revelação? Para o povo hebreu, quando Deus Aceptó el templo. aceitou o templo ou o tabernáculo que Moisés construiu, Dios le dijo, Deus disse, de sobre el propiciatorio, de sobre o propiciatório, de medio de los querubines, do meio dos 2 querubins, eu me manifestarei a ti e falarei a ti tudo lo que yo o quiera que eu quiser que tú le hables que al tu fales ao povo, pueblo, y tú lo hablarás al pueblo. e tu falarás ao povo em palavras simples. Eso fue. Isso foi o que Deus disse a Moisés. Y ahora, E agora, no tenemos el tabernáculo que não construyó temos o tabernáculo que Moisés Moisés, construiu, tampoco tenemos nem el templo que construyó Salomón. temos o templo que Salomão construiu. Y ahora, E agora, ¿desde qué templo? desde que templo ¿Y en qué templo e em que templo se va a manifestar Dios Deus vai se manifestar, Cristo, para hablar al para pueblo? falar ao povo hebreu? Y tiene que tener E tem que ter los ministerios os ministérios de los dos olivos. das 2 oliveiras. Y ahora, E agora, ¿dónde estará ese templo? onde estará esse templo? Porque miren ustedes, en el Porque templo que construyó vejam el vocês, rey no Salomón, templo que o rei Salomão construiu, estaban los dos querubines e estavam os 2 querubins de madera de olivo, de madeira de cubiertos oliveira, con oro. cobertos com ouro. ¿En qué parte? Em que parte? En el lugar No santísimo. lugar santíssimo. Y de medio de los dos E querubines do de meio oro dos 2 querubins de ouro y madera de olivo e madeira de oliveira estaba el arca del pacto. estava a arca do pacto. Esos dos querubines Esses 2 querubins de madeira de oliveira gigantes fueron construidos por el rey Salomón foram construídos pelo rei Salomão en el nuevo templo. no novo templo. Y ahora, E agora, en el nuevo templo no novo templo de Dios, de Deus, que es la iglesia de Jesucristo, que é a igreja de Jesus Cristo, tenemos la promesa temos a promessa que Cristo tendrá. que Cristo terá Los olivos. as 2 oliveiras. ¿Y ahora dónde los va a colocar? E agora, onde os vai colocar? En la primera edad, Na primeira era? allí no estaba. Ali não estavam. A segunda era? Tampoco. Também não. Recuerden que son los dos querubines Recordem que são os 2 de querubins madera de olivo, de madeira de que oliveira, son los dos olivos, que são as 2 oliveiras de Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11, que son que são Moisés Moisés por segunda vez em seu ministério y e el ministerio de Elías o ministério de Elias por quinta ocasião. ¿Y saben lo que es el ministerio de Elías por quinta E ocasión? sabe o que é o ministério de Elias por quinta ocasião? Vamos a ver lo que dice Vamos el ver o reverendo que William diz o reverendo William Branham. Branham. Porque él fue el Elías Porque ele foi o Elias en la cuarta manifestación. na quarta manifestação do ministério de Pero Elias. no era Elías literalmente. Mas não era Elias Era el literalmente. Espíritu de Dios. Era o Espírito de Deus operando o ministério de Elias no reverendo William Como Branham, lo había operado como tinha operado en Juan el Bautista em João Batista y en Eliseo e em Eliseu y en Elías. e em Elias Tisbita. Vean, cada vez que Dios opera el ministerio de Elías, Vejam, cada vez que Deus opera o ministério de Elias, cambia de velo de carne muda de véu de carne y por e, consiguiente consequentemente, muda de nome também. cambia de nombre Muda de nome el Elías. o Elias que tem que vir. Cuando vino Elías por Quando primera veio vez, Elias pela primeira se vez, llamaba Elías Tisbita. se chamava Elias Tisbita. Quando veio o ministério de Elias pela segunda vez, o véu de carne se chamava Eliseu. Pero en él estaba el Mas ministerio de nele Elías estava o ministério de Elias manifestado. y era una doble porción, E era uma dupla porção do espírito de Elias, cual pidió Eliseo, o qual Eliseu pediu. el cual pidió Eliseo y vino sobre Eliseo. O qual Eliseu pediu e veio sobre Eliseu. Una doble porción Uma dupla porção del espíritu ministerial do que estaba en espírito ministerial que estava em Elias. Elías. Tipo y figura Tipo e de figura la doble porción ministerial da dupla porção ministerial prometida para o tempo final, como as 2 oliveiras. y ahora E agora, la tercera ocasión en a que estuvo el terceira ministerio de Elías en la ocasião tierra em que o ministério de Elias esteve na terra
El velo de carne se llamaba Juan. O véu de carne se chamava João. Ahora ven ustedes. Agora vejam El ministerio de vocês, o Elías, ministério de Elias cambiando de nombre mudando de nome al cambiar. ao mudar De velo de carne. de véu de carne. Pero el ministerio Mas o ministério é o mesmo. es el Espíritu Santo. É o Espírito Santo operando o ministério de Elias. Y cuando lo operó, E quando operou em João Batista, o povo hebreu estava esperando a vinda de y la venida Elias del Mesías. e a vinda do Messias. E veio Elias e não o conheceram. Veio com um nome novo, se chamava João. Pero el arcángel Gabriel dijo, Mas o arcanjo Gabriel "Le disse: pondrán por nombre Juan, colocarão por nome João, mas ele será un profeta de Dios. um profeta de Deus. Y vendrá con el Espíritu E virá com o espírito y virtud de e Elías. virtude de Le Elias. pondrán por nombre. Mas colocarão por nome João. El velo de carne se llamaba O Juan, véu de carne se chamava João, pero el ministerio que estaba en él mas o ministério que estava nele se llamaba Elías. se chamava Porque el Elias, Espíritu de Dios, porque era o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, en Juan el Bautista, em João Batista, operando esse ministério, porque o Espírito Santo é o único que tem ministérios y los opera e os opera en los hombres nos homens que ele determinou desde antes da fundação do mundo. no es del que quiera, Não é de quem quer nem de quem corre. Cuando Eliseo dijo a Elías, Por isso, quando Eliseu disse a Elias: eu que quero uma dupla porção do Espírito que está em ti, que venha sobre mim uma dupla porção. Elías dijo, Elias disse: cosa difícil, coisa difícil tu pediste, porque no es porque não é del que pide. de quem pede. Y Dios le va a E dar un Deus ministerio vai de dar um ministério de profeta. profeta. Pero Mas Dios tenía Deus tinha para Eliseo para Eliseu un ministerio de um profeta, ministério de profeta, de lo cual le había hablado do a qual Elías, tinha falado a Elias, quando disse: ve y unge a vai Eliseo e unge Eliseu por profeta en por lugar tuyo. profeta em teu lugar. Por lo tanto, Portanto, el profeta o que profeta seguiría después de que Elías, seguiria, viria depois de Elias, seria Eliseu. y ahora E era agora, cosa difícil la que Eliseo había pedido, era coisa difícil a que Eliseu tinha pedido, que viniera una doble porción del espíritu de Elías que estaba en Elías, que viesse uma dupla porção do espírito de Elias que estava em por Elias. cuanto la promesa para Eliseo Mas porquanto a promessa para Eliseu que Deus tinha dado a Elias era que Eliseo era sería profeta que en Eliseu lugar de seria Elías. profeta em lugar de Elias. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, ya Eliseo Eliseu había nacido já tinha nascido para ser profeta, era profeta, vinha com as duas consciências juntas. y lo que pidió E o que pediu estava de acordo al programa divino ao programa divino que Deus tinha com Eliseu para llevar a cabo. para realizar. Y ahora mire lo que E dice agora el reverendo veja o William que Branham diz en o la página reverendo 449. William Branham na página 449, William Branham, na página 449, con relación com al relação ministerio de Elías. ao ministério de Elias. Dice, Diz: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. o único espírito que esteve sobre a terra que eu saiba teria que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu espírito foi nada menos que o espírito de Cristo. Fue el espíritu de Cristo, Foi o espírito de Cristo operando em Eliseu, como en Elías. como em Elias. Esse ministério. Cuando Cristo vino, Quando Cristo veio, Él fue la plenitud, ele foi a fue el plenitude, Dios de los profetas. foi o Deus dos profetas. Ahora ven ustedes Agora vejam vocês, que es el Espíritu Santo, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, el que estaba en Elías quem Tisbita, estava em Elias Tisbita, operando aquele ministério, estava em Eliseu, operando o ministério de Elias pela segunda vez, e estava em João Batista, operando o ministério de Elias pela terceira vez, e estava no reverendo William Branham, operando o ministério de Elias pela quarta ocasião, e estará na terra operando o ministério de Elias pela quinta ocasião. Y ahora vamos a ver, E agora vamos ver esse mistério. vean lo que dijo el reverendo William Branham Veja o que disse o reverendo William Branham con relación com relação al ministerio de Elías. ao ministério de Elias pela quinta ocasião.
En la página 399 del libro de los sellos, na página 399 do Livro dos Selos, en la pregunta número 11, na pergunta número 11, dice: El diz: Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? La contestación fue: A resposta foi: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. Ungido com esse espírito. Porque cuando viene Elías, Porque quando vem Elias, conforme a la promesa divina, conforme a promessa divina, es un hombre é um homem del tiempo do tempo em que se cumpre essa promessa, onde está o Espírito Santo operando o ministério de Elias, prometido para esa ocasión. prometido para essa ocasião. Para en Elías Tisbita, O operou em Elias Tisbita y fue un hombre. e foi um homem daquele tempo. Y lo operó en Eliseo. por E o segunda operou em Eliseu pela segunda vez. vez. Y fue un hombre. E foi um homem daquele tempo. Y lo operó en E Juan o el operou Bautista. em João Batista. Y fue un hombre E foi um homem de aquel tiempo. daquele tempo. No tenía que ser Elías Tisbita. Não tinha que ser Elias Tisbita do passado, Viniendo vindo en los días de Jesús nos dias de Jesus para preparar o caminho. Mas o ministério de Elias tinha que vir, mas não Elias Tisbita literal. Tenía que venir. Tinha que vir o ministério de Elias. E, Él portanto, opera el ministerio de Elías. quem opera o ministério de Elias Tisbita tinha que vir para operar o ministério de Elias pela terceira ocasião. E veio o Espírito Santo e operou o ministério de Elias pela terceira ocasião, En Juan el Bautista. em João Batista. Y para precursar la segunda venida de E Cristo. para precursar a segunda vinda de Cristo veio o Espírito Santo no reverendo William Branham e operou o ministério de Elias pela quarta ocasião. Y para el ministerio de Elías por quinta ocasión. E para o ministério de Elias pela quinta ocasião Estará el Espíritu Santo. estará o Espírito Santo em um homem deste tempo, operando o ministério de Elias pela quinta ocasião. Y eso será. E esse será quem levará a mensagem ao povo hebreu. Pero antes, Mas antes, onde vai estar? en la casa de Na Dios. casa de Deus. ¿Dónde estaban los dos Onde querubines de estavam madera de os dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro no templo que Moisés construiu ou no templo que Salomão construiu? Salomão construiu. Pues estaban en el lugar santísimo. Pois estavam no lugar santíssimo. Y ahora vean, E agora vejam vocês, hemos visto a Elías vimos Elias en la casa de na Dios casa de Deus en cuatro ocasiones em anteriores. 4 ocasiões anteriores Y estará por quinta e ocasión. estará pela quinta ocasião, En la primera y segunda ocasión. na primeira e segunda ocasião Y tercera ocasión. e terceira ocasião esteve na casa de Deus no átrio, Porque el atrio es. porque o átrio é desde Adão até Jesus. Y después lo encontramos E depois o encontramos dentro del lugar santo. dentro do lugar santo, Elias, em sua quarta manifestação, na sétima era da igreja gentia. Pero Elías tiene que aparecer Mas en el día Elias tem que aparecer no último dia, no lugar santíssimo. postrero. Y tiene que aparecer. E tem que aparecer com Moisés. Y tiene que aparecer. E tem que aparecer com Jesus. Porque el Hijo del Hombre Porque o Filho do Homem virá com seus anjos. E seus anjos são as duas oliveiras, Moisés e Elias. Onde estiver o Filho do Homem manifestado, estará Elias manifestado. E estará Moisés manifestado. Elias pela quinta vez, Moisés pela segunda vez e Jesus pela segunda vez. Y no hay otro E lugar não há outro lugar na casa de Deus sino el lugar santísimo. a não ser o lugar santíssimo. Por isso, Aparece aparece la Shekinah. a Shekinah, Viniendo al lugar vindo santísimo ao lugar santíssimo. E isso é a vinda do Senhor. en el tabernáculo No que construyó tabernáculo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu. Moisés. E isso é a vinda del Señor para do el día posterior. Senhor para o último dia, que no templo espiritual de Jesus Cristo, sua vinda é No para a primeira, segunda, não terceira, para a primeira, quarta, segunda, quinta, terceira, sexta, quarta, quinta, sexta ou sétima era, sino para a edad de la piedra mas angular. para a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo. Las 7 edades corresponden. As 7 eras correspondem ao lugar santo. Y vimos ali E vimos Elias no lugar santo na sétima era. como Elías Vem como Elias ministrar na casa de Deus. E veio subindo na casa de Deus, do átrio ao lugar santo. Ahora vean, Agora vejam, o ministério de Moisés também ministrou na casa de Deus. O vemos no lugar do átrio.
E vemos o ministério de Jesus também no átrio ministrando. E depois nas eras, vemos o Espírito de Cristo, o ministério de Cristo operando nas 7 eras, através dos 7 anjos mensageiros. E depois, o ministério de Cristo estará operando na era da pedra angular. E como operará? Porque esse é o ministério que nos revelará todas estas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, nos diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Cristo, com essa voz de trombeta, nos convida a subir para nos mostrar as coisas que acontecerão depois das que aconteceram nas 7 eras. E como vai nos revelar todas essas coisas que hão de acontecer? Pois já não tem nenhum dos 7 anjos mensageiros através dos quais falava nas 7 eras. Através dos quais falou nas 7 eras. Porque não pode vir nenhuma revelação a não ser que seja através de um profeta, de um mensageiro. E a quem terá? Cristo no último dia, quem terá? Para revelar todas essas coisas que devem acontecer e que as revele para nós e que seja assim um instrumento de Cristo? Pois vejam, essa pessoa é da qual Cristo falou mais dessa pessoa que dos 7 anjos mensageiros juntos. Vejam, Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Todas essas coisas que em breve devem acontecer, que Cristo prometeu, revelá-las à sua igreja, a todos que sobem, onde Ele está no último dia, na era da pedra angular. Vejam vocês, as revela através do seu anjo mensageiro. Esse é o instrumento de Jesus Cristo para o último dia, para a era da pedra angular, no templo espiritual de Cristo, que é na era do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Em Apocalipse 22, versículo 16, Cristo também disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E assim nos revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer. Esse anjo mensageiro é o instrumento de Jesus Cristo, do Espírito Santo, através do qual Ele estará operando o ministério de Elias pela 5ª ocasião, o ministério de Moisés pela 2ª ocasião e o ministério de Jesus pela 2ª ocasião. Onde estiver o ministério do Filho do Homem, estará também o ministério de Moisés e o ministério de Elias, porque Deus não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo, e muito menos vai ter 3, mas pode ter 3 ministérios em um só homem, e não há nenhum problema. Agora podemos ver o mistério do templo de Deus. Tudo o que foi mostrado lá é tipo e figura do que estaria acontecendo no templo espiritual de Cristo, na igreja de Jesus Cristo. O templo espiritual de Cristo, neste tempo final, será dedicado a Deus para Deus morar em toda a sua plenitude. Deus se manifestar em toda a sua plenitude. Deus entrará em toda a sua plenitude no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Ele adotará o seu anjo mensageiro e cada pessoa que estará no lugar santíssimo do seu templo espiritual. O lugar santíssimo é a era da pedra angular e é construído com seres humanos, como o resto do templo espiritual é construído com seres humanos, com crentes.
Y ahora, E agora, vean ustedes, vejam vocês, este templo, este templo, este nuevo templo, este novo templo, no novo templo, estaban los estavam dos querubines de os madera dois de olivo, querubins de madeira de oliveira, en el que construyó Salomón, no que Salomão construiu, e no novo templo que construyó que Jesucristo. Jesus Cristo construiu, o qual é sua igreja, aparecem as duas oliveiras em Apocalipse capítulo 11. Y ya en Zacarías, E já em Zacarias capítulo 4, estaba profetizado. estava profetizado. Y los dos E olivos, as duas oliveiras, dice Apocalipsis capítulo diz 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. y ahora, E agora, vejamos um pouquinho deste templo em Hebreus capítulo 3, Em Hebreus, no capítulo 3. verso 5 en adelante, versículo 5 5 al em 6, diante, 5 ao 6, dice, diz: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Se haviam de anunciar. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Da esperança até o fim. Y ahora la casa de Dios, ¿cuál es? E agora a casa de Deus qual La é? iglesia del Señor A Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós. Y ahora Cristo está E agora Cristo está en su casa, em sua casa, sua igreja, ministrando, ministrando de era em era, por medio del por mensajero meio de do cada- mensageiro de cada era. En Efesios capítulo 12, verso 19 al 22, Em Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22, también San Pablo dice, São Paulo também diz: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Recuerden Recordem que cada creyente nacido de nuevo que cada crente nascido de ha novo nacido en la familia de Dios. nasceu na família de Y Deus. la familia de Dios, E a família de Deus, a descendência los de hijos Deus, de os filhos e filhas de Deus, componen compõem la iglesia a de Jesucristo, igreja de Jesus Cristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, Principal, pedra da esquina. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Para templo santo no Senhor. ¿Para ser qué? Para ser o quê? Un templo santo en el Señor. Templo santo no Senhor. Ese es el nuevo templo. Esse é o novo Ya no templo. necesitamos Já el não tabernáculo que necessitamos construyó o Moisés, tabernáculo que Moisés construiu, ni el templo nem que o construyó templo Salomón. que Salomão construiu. Ya Jesucristo Jesus Cristo está construyendo já está un templo construindo um templo para Deus morar para nele em Deus toda a sua morar plenitude. nele em toda a sua plenitude. Y él termina esa E ele construcción de su termina templo essa construção do seu templo neste tempo final, ao construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual, porque um templo para Deus tem que ter lugar santíssimo. E as 7 eras da igreja, com seus 7 anjos mensageiros, correspondem ao lugar santo. E depois das 7 eras, que são as etapas do lugar santo, pois tem que vir o lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. E tem que ser construído esse lugar com seres humanos. E agora podemos ver que através das eras houve um território onde Deus chamou e juntou os seus escolhidos e construiu cada etapa da sua igreja correspondente ao lugar santo. E cada etapa teve um mensageiro. E tudo esteve representado também no candelabro com suas 7 lâmpadas acesas. As 7 eras com os 7 mensageiros. Mas depois chegamos ao lugar santíssimo.
a la edad de la piedra, a era da pedra angular. la última edad de las 7 A última era das 7 eras se cumpriu na América do Norte. Pero ahora, Mas agora, onde se cumpre a era da pedra angular? A era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Na América Latina e no Caribe, onde está chamando e juntando seus escolhidos e os colocando na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E quando estiver completado, ese lugar santísimo, quando estiver completo esse lugar santíssimo, pois estará terminado o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E Cristo sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, fará reclamação, ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará nós os que vivemos. E então estará dedicado a Dios. estará dedicado a Deus o novo templo. E Deus estará morando nele em toda a sua plenitude. Y tendrá adoptado ahí, E terá adotado aí o seu anjo mensageiro adoptará ahí a su e ángel adotará aí o seu anjo mensageiro y se manifestará e se manifestará en poderoso ministerio no poderoso ministério prometido para o último dia, onde estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus operando operando con grandes com señales, grandes sinais e maravilhas, Grandes sinais e maravilhas. como está prometido. como está prometido na Escritura. Viene esa etapa Vem essa etapa que corresponde à etapa da adoção para o cumprimento da visão da carpa, onde foram vistos os grandes sinais e maravilhas. esa es una etapa Essa é uma etapa que será cumprida ya cuando esté adoptado já quando estiver adotado o anjo de Jesus Cristo y sean adoptados e sejam adotados os escolhidos de Deus. y el pueblo hebreo E o verá povo hebreu verá a Dios obrando. Deus atuando, a Jesus Cristo atuando em seu templo espiritual, seu novo templo, Porque Dios estará porque Deus estará em toda a sua plenitude em seu novo templo. y ahí estará E aí estará a arca do pacto. E sobre a arca do pacto estará Dios estará Deus manifestado. E agora como vem la arca del pacto a arca do pacto santísimo. ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? E isso é muito importante, porque quando Moisés construiu o templo, Metieron el arca del pacto colocaram a arca do pacto no lugar santíssimo. E quando Salomão construiu o templo, antes de dedicá-lo, colocaram a arca do pacto al lugar santo. no lugar santíssimo. E como será colocada a arca do pacto no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Nos dice Nos diz la página 83, 84, a página 83, 84 e 85 da mensagem. Dios fuera de su voluntad. Tentando fazer um serviço a Deus fora de sua vontade, diz o reverendo William Branham. Cristo es nuestra arca. Cristo é nossa arca, a palavra. Ahora vean ustedes. Agora vejam vocês. Cristo la palabra. Cristo, a palavra, é nossa arca. Ellos quisieron su denominación. Eles quiseram sua denominação. Eso fue cuando David Isso estaba foi llevando quando el arca del Davi estava levando a arca do pacto pacto a la ciudad de David para a cidade de y Davi la estaba llevando e a un carro estava levando num carro novo, nuevo, tirados por buey. puxado por bois. Pero esa no era la forma. Mas essa não era a forma que Deus tinha estabelecido para levar a arca do pacto. Dios había establecido Deus tinha estabelecido el arca del pacto que a arca do pacto seria levada sobre os ombros de los levitas. dos levitas, De los levitas, dos de la levitas da descendencia descendência de Coate. no cualquier levita, Não qualquer levita, no cualquier sacerdote, não qualquer sacerdote da descendência de Coate, a la cual le pertenece a qual pertence Aarón. Arão. Y ahora E agora, la forma correcta a forma correta era llevar el arca era levar a arca sobre os ombros dos levitas. y el arca representa a Cristo. E a arca representa Por Cristo. eso es tan importante Por isso é tão en el importante tabernáculo que construyó Moisés, no tabernáculo que Moisés construiu, no templo que o rei Salomão construiu. él no puede, noten, no puede Ele não ser pode, notem, llevado en carros não pode nuevos ser denominacionales. levado em carros novos denominacionais. O sea, Ou seja, que pueden abrir nuevas que denominaciones, podem abrir novas denominações, pero en ningún carro denominacional mas em nenhum carro denominacional puede ser llevado el arca del pacto pode ser levada a arca do pacto, Cristo, ao lugar santíssimo. y de edad en edad E de era em era.
El arca del pacto A arca do pacto tenía que entrar tinha que al entrar templo de Dios. no templo de Deus, En el tiempo de no Moisés, tempo de Moisés e no tempo de Salomão. Vejam vocês, entraban por el atrio, entravam, colocavam pelo átrio e continuavam passando, passavam pelo lugar santo até que a levavam ao lugar santíssimo. y vean cómo ha venido el arca del pacto. E vejam como veio a arca do pacto, pelos profetas desde Adão hasta Jesús, até Jesus y e de Jesus, por meio dos anjos mensageiros, hasta la séptima até a iglesia sétima era da igreja gentia. y después, E depois, daí para frente, para meter el lugar para santísimo. colocá-la no lugar santíssimo. Como virá? Vamos a ver. Vamos ver. Dice, Diz: su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación. sua mensagem não pode ir no carro de uma nova denominação, Está supuesto estar en el contenido y venir en el corazón de un profeta. quando ele deveria estar no conteúdo e vir no coração de um profeta. De un profeta, É no coração de um profeta, así como los sacerdotes, assim como os sacerdotes carregavam a arca do pacto sobre los hombros, sobre os ombros, pues las varas del pois as varas que levavam, sustentavam a arca do pacto, descansavam sobre os ombros dos sacerdotes, e aí sobre o coração e a arca do pacto. y ahora podemos ver E agora podemos ver sobre el corazón. sobre o coração de um profeta é que a arca do pacto Tiene que ir cargada, tem que ir carregada, ser llevada. ser levada, Y es llevada e é levada de uma era a outra no coração de un de mensaje. um mensageiro. Y ahora para E entrar agora, al para lugar entrar ao lugar santíssimo, tiene que ir tem que ir en el corazón. no coração de um profeta. A palavra tem que se encarnar em um profeta. Y ahora vamos a ver E agora vamos ver este misterio. este mistério. En la página 84, Na página 84, el penúltimo párrafo dice, o penúltimo parágrafo diz: hay tan solo un arca há tão somente uma arca. Essa arca é Jesus Cristo. E ele é a palavra. Noten, Notem, Dios le dijo al profeta, Deus disse ao profeta: come el rollo come o rolo en el Viejo Testamento. no Velho Testamento. Eso fue Ezequiel Isso foi em Ezequiel, en el capítulo 2 y no capítulo 2 e capítulo 3, quando disse: come el rollo come o rolo, para después para depois que profetizasse. que profetizasse. Y ahora en el Nuevo Testamento, E agora no Novo Testamento, él al profeta del Nuevo Testamento, ele é o profeta do Novo Testamento, ou seja, João o apóstolo, en el capítulo 10, no capítulo 10 de Apocalipse, versículo 8 em diante, disse: come el librito. come o livrinho. ¿Por qué? Por quê? Para que el profeta y la palabra, Para que o profeta e a palavra, no, para que el profeta y la palabra fueran uno. para que o profeta e a palavra fossem um. O sea, que Ou la palabra seja, que a se palavra haga carne se encarne en un hombre, em um homem, en ese profeta. nesse profeta. ¿Ve? Vê? Ese es el arca, Essa é a arca, la palabra. a de palavra de Deus. Dios. Y vean E vejam, cómo es que viene el arca como del é que vem a arca do pacto al nuevo ao templo, novo templo, que es la iglesia de que é a Jesucristo, igreja de Jesus de Cristo, edad en edad, de era em era, hasta que entra. até que entra ao lugar santíssimo. ¿Cómo entra? E como entra? En el corazón No coração de un profeta. de um profeta. Se hace carne Se faz en el carne profeta en el día no postrero, profeta no último dia, es el ángel del Señor Jesucristo. que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo manifiesta Cristo manifesta os ministérios de Moisés. de Moisés, de Elias e de Jesus. Y ahí viene la E aí palabra vem a palavra hecha carne. encarnada Y viene e vem ao lugar santíssimo, a era da pedra angular. sin estar ahí. Sem la estar palabra aí a palavra, no puede ser dedicado. não pode ser dedicado o templo espiritual de Cristo para Deus morar em toda a sua plenitude. Pero estando ahí la Mas palabra, estando aí a palavra, a arca do pacto, no lugar santíssimo, ese templo esse espiritual, templo espiritual, al completarse, ao se completar, será dedicado a Deus. E Deus morará em toda a sua plenitude em sua igreja, que é o seu templo espiritual. Esse é o novo templo, el cual o qual será ungido. será ungido com a plenitude do Espírito de Deus. Ese será el templo. Esse será o templo para o reino milenial. Si le hacen un templo al pueblo hebreo, Se o povo hebreu faz um templo literal, literal, volverían a sacrificar animalitos. voltariam a sacrificar animaizinhos.
Pero en el templo espiritual de Cristo Mas no templo espiritual de no Cristo, tenemos animalitos não literales. temos animaizinhos literais. Temos Temos Jesus Jesus Cristo, Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado, derramou seu sangue e com seu sangue nos limpa de todo pecado. Esa es la única sangre Esse é o único sangue que há no templo espiritual de Cristo. Já não há sangue de animaizinhos. Aquello era tipo Aquilo era tipo e figura do sacrifício de Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver el nuevo templo o novo y templo la dedicación del e a nuevo templo dedicação do novo templo para o último dia, em cada ocasião em que dedicamos a Deus um lugar para la dedicación de su a palabra. pregação da sua Y palavra para ir reunirse a los e hijos para de aí Dios. se reunirem os filhos e filhas de Deus a cantar e a adorar a Deus e a ouvir sua palavra. Estamos E señalando, estamos assinalando a Igreja de Jesus Cristo. es un tipo y É um figura. tipo e figura da Igreja de Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, entendamos entendamos correctamente corretamente lo que es o la que é a dedicação de un lugar de um lugar para adorar a Deus e escutar sua palavra. Por eso tiene Por isso tem un lugar um lugar donde está el púlpito, onde está o de púlpito, donde sale la palabra de Dios. de onde sai a palavra de Deus, o qual Está tipificando está tipificando en el lugar santísimo no lugar santíssimo a arca do pacto, que las bendiciones que as bênçãos Jesucristo, el ángel de del Jesus pacto, Cristo, anjo do pacto, sean sobre todos sejam ustedes, sobre todos vocês sobre mí también, e sobre mim y que também. este lugar E que este lugar que dedican en esta que ocasión dedicam nesta ocasião Jesucristo, para Jesus Cristo, para la exposición de su para a palabra, exposição da sua y para palavra venir a adorar y e glorificar para a virem Dios, adorar e glorificar a Deus, sea de grande bendición. seja de grande bênção para todos vocês. Y Cristo recibe E Cristo receba a y adoração le ofrecerá que oferecerão ustedes vocês neste lugar a Jesus Cristo, nosso Salvador, siga añadiendo e que continue acrescentando a sua igreja en este lugar neste lugar mais e mais pessoas, mais e personas mais pessoas que têm seus nomes escritos no céu, en el libro de no livro da vida do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, e que use grandemente o ministro ou ministros que estiverem diante da congregação que se reunirá neste lugar, e que abra mais lugares en esta ciudad nessa cidade e em lugares próximos para servir a Jesus Cristo, nosso Salvador, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e nos veremos na atividade da noite, no lugar que já está designado. Que Deus os abençoe e guarde a todos.